Mas aqui também é importante você fazer uma análise qualitativa das ações que você fez. Outra coisa importante é você ter clareza sobre o que é que vai determinar que o seu dia foi ou não foi produtivo. Das atividades que você executou, pelo menos 3 tem que ser manchete de jornal. O que você precisa fazer? Mais 2 coisas do básico para você aumentar seu foco e sua produtividade. Primeiro, revisar e ajustar. Sempre fechar o seu dia de preferência, ou pelo menos a sua semana, com um belo checklist. E segundo, é determinar quais os critérios para você definir que o seu dia foi produtivo. Eu te sugiro pelo menos 50% das ações previstas sendo realizadas ou 3 manchetes, são 3 ações super importantes no dia, de preferência as 2 coisas, e daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais sobre tudo isso, faz parte do nosso pacote básico, do que eu preciso fazer para produzir mais, para aumentar o meu foco e para aumentar a minha produtividade e minha performance, tá? Lembrando sempre, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, nunca te pedi nada, deixa o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações aí do conteúdo. E aí, vamos lá falar primeiro aqui sobre revisar e ajustar, você fechar o seu dia com o checklist. O ideal é você fazer isso todos os dias, mas às vezes o mundo real não conversa com o mundo ideal. Se você não conseguir fazer isso todos os dias, faz 2 vezes por semana, faz pelo menos 1 vez por semana, mas qual que é o objetivo de você fazer o checklist das atividades? Primeiro, é muito legal quando você tem o hábito de fazer todos os dias a sua lista de atividades. É muito gratificante você chegar no final do dia e falar assim, eu programei 6 ações, 7 ações, 10 ações, eu fiz metade, eu fiz 60%, eu fiz 70%. Eu, pelo menos, como eu já tenho esse hábito, já faço isso há bastante tempo, um dia que eu não chego no final do dia, tipo, com um xizinho marcado em várias ações que eu concluí, para mim é como se não fosse um dia produtivo, tá? Então, primeiro você tem essa energia positiva da satisfação do dever cumprido, quando você tem aí uma lista de atividades com várias atividades entregues. Às vezes tem dia que a gente consegue até zerar. Ontem, por exemplo, eu zerei a minha lista, tá? E mais importante do que isso é, quando você faz a sua lista e atualiza a sua lista, você tem as ações que foram realizadas, ótimo, então significa que aquilo ali é a sensação do dever cumprido, mas também é importante você ter quais são as ações que ainda não foram realizadas, que provavelmente vão fazer parte da sua próxima lista, tá? Então, primeiro você tem o fechamento, o balanço quantitativo, o que foi realizado e o que não foi realizado. O que foi realizado é bom, gera dopamina, satisfação do dever cumprido. O que não foi realizado vai fazer parte da sua próxima lista. Já vira meio que uma lista, atualiza a outra. Mas aqui também é importante você fazer uma análise qualitativa das ações que você fez. Então, por exemplo, tem algumas ações que você fez e te deram muito resultado. Ótimo, você vai fazer mais essas ações. Tem algumas ações que talvez você fez que não te deram tanto resultado. Então, talvez você vai precisar fazer de uma maneira diferente, você vai precisar fazer mais, fazer melhor, ou talvez até abandonar, se aquilo ali não tiver como passar a te dar resultado. E aí, talvez, na hora que você estiver fazendo o seu checklist, você vai identificar algumas ações que você não fez ainda, que você vai incluir no seu próximo planejamento. Então, por isso que é importante você revisar e ajustar a sua lista de atividades. Fechar o seu dia com checklist, tanto uma avaliação quantitativa, quanto uma avaliação qualitativa do que você fez. E outra coisa importante é você ter clareza sobre o que é que vai determinar que o seu dia foi ou não foi produtivo. Eu tenho 2 sugestões. Primeiro, você realizar pelo menos 50% das atividades que você fez o planejamento. Então, se você listou lá que você tinha que fazer 6 atividades, pelo menos 3 têm que ser feitas. Se você listou lá que você tinha que fazer 10 atividades, pelo menos 5 têm que ser feitas. A gente sabe que imprevistos acontecem, urgências acontecem, às vezes não dá para a gente fazer tudo e está tudo bem. Mas se você fizer metade, eu acho que já é um bom sinal. E o segundo critério que eu gosto de utilizar é as atividades que você executou, pelo menos 3 tem que ser manchete de jornal. Quando eu falo manchete de jornal, é porque, assim, as 3 mais importantes da sua lista. E por isso que eu falo, mais uma vez, por isso que é importante você planejar o seu dia antes dele começar a ter a sua lista, porque você já vai começar o seu dia sabendo quais são
as 3, as 5, as 6, as 10 ações que você pretende fazer ao longo do seu dia. Mas você também tem que saber dessa lista maior quais são as 3 mais importantes. E eu sempre recomendo que você comece o seu dia focado nas ações mais importantes, mais complexas, mais difíceis ou mais demoradas. E às vezes vão ser as mesmas, tá? Por quê? Chegou no final do dia, se você não fez pelo menos metade das suas ações que você planejou, pelo menos as 3 mais importantes você fez. O ideal é você fazer as duas coisas, pelo menos metade da sua lista que você planejou e garantindo que você vai fazer as 3 mais importantes. Se você fizer isso todos os dias, no final da semana você vai ter 15 ações muito importantes que foram realizadas, tá? E você vai ter realizado pelo menos 50% de todas as ações que você planejou a semana inteira. Gente, se isso não é uma semana produtiva, eu não sei mais o que é uma semana produtiva. E aí eu fiz essa pergunta aqui na minha caixinha de perguntas do Instagram, e aí, aqui, ó, coloquei assim, ó, fechar o dia com um checklist, fazer metade das ações previstas ou as 3 ações mais importantes. E aí eu perguntei para as pessoas o que você me diz a respeito. 35% das pessoas falou, estamos junto. Adesão total, ou seja, faz um checklist no final do dia, pelo menos metade das ações previstas e as 3 mais importantes. Ou seja, 6 de cada 10 pessoas ou não estão fazendo checklist, ou não estão fazendo metade das ações planejadas, ou não estão fazendo as 3 mais importantes. Então, mais da metade das pessoas falaram que pode ou precisa melhorar nesse sentido. E aí eu vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas que entraram na minha caixinha de perguntas, tá? Depois eu vou soltar aí vídeos individuais, inclusive hoje mais cedo eu soltei um falando sobre como deixar de procrastinar, que é a primeira pergunta que eu vou responder. Como eu posso deixar de procrastinar? Eu dei 3 recomendações para deixar de procrastinar. Geralmente as pessoas procrastinam porque aquelas ações que elas procrastinam são mais demoradas, difíceis ou complexas. Primeira coisa, fraciona a ação. Você vai pegar uma ação grande, mais complexa, mais demorada, você vai partir ela em várias outras ações menores, de no máximo 60 minutos, 1 hora. Isso já, por si só, já vai diminuir as chances de você procrastinar. Segundo, o que você vai fazer? Você vai sempre começar pela ação mais difícil, mais complexa, mais demorada. Sempre no começo você tem mais energia. No começo do dia, no começo da semana, no começo do mês, no começo do ano. Janeiro é o mês que mais tem gente na academia, por quê? As pessoas sempre no começo estão com mais energia. Terceira coisa, quando você estiver vendo que tem chance de você procrastinar, tem uma ação específica que pode ser que você procrastine, você vai começar a negociar com você mesmo e vai falar para você mesmo assim, ó, só hoje eu não vou procrastinar. Ou então, só hoje eu não vou deixar de fazer isso. Ou então, só hoje eu vou fazer isso. Se você falar só hoje, na maioria das vezes o fardo fica mais leve, porque é só hoje. E aí, se você falar isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7, 14, 21 vezes, de só hoje e em só hoje, você acaba estabelecendo um hábito. Segunda pergunta que entrou aqui, como manter o foco se a gestão te tira do foco o tempo todo? E acho que foi até um pouco do que eu respondi mais cedo, falando que estabelece alguns combinados, estabelece uma agenda, uma rotina, de preferência diária, ou com horários específicos que você vai estar produzindo para aquela pessoa, ou horários específicos que ela pode ou não pode te acionar, tá? E sempre é importante você colocar prazo para solicitações, para evitar o império das urgências o tempo todo. Provavelmente esses combinados já vão ajudar. Outra pergunta, como eu posso me focar sem deixar outras coisas me distraírem? Tá? Aqui a gente fez um conteúdo inteiro sobre distrações e interrupções, mas aqui o mais importante é, se eu for ter que sintetizar, tenta construir um ambiente à prova de distrações, com menos informação, menos gente, menos ruído e etc. E tenta construir momentos onde você vai se concentrar mais e produzir mais. Um ambiente à prova de distrações e interrupções, e em momento menos interrupções e distrações, você vai conseguir criar meio que ilhas, maior concentração e menor distração. E a última pergunta que chegou aqui pela caixinha é como manter a produtividade mesmo nos dias em que a motivação está baixa. Aqui, gente, na verdade, a minha sugestão e a minha recomendação é evite depender da motivação. Não existe nenhum ser humano que vai estar motivado todos os dias. Vai ter sempre um dia ou outro, você vai estar mais para baixo. E aí, para você não depender da motivação, o ideal é você abusar da rotina e da disciplina. Então, você sabe que tem aquelas 3 ou aquelas 5 coisas que são importantes, que você vai ter que fazer, reserva dias e horários específicos, de preferência todo dia, no mesmo horário, para fazer aquelas atividades. Trava a sua agenda para as ações que são muito importantes. Mesmo que não seja a mesma ação todos os dias,
mas você vai ter um horário inegociável para você fazer as ações importantes. Que aí você vai garantir que todo dia você vai ter 1, 2, 3 horas que seja, você fazer as suas ações mais importantes. Negociável. Todo santo dia você vai fazer isso. Onde existe rotina e existe disciplina, não existe dependência da motivação. Onde você tem rotina e você tem disciplina, não há necessidade, obrigação de estar motivado. Nada vence a disciplina de você fazer a mesma coisa todos os dias. E aí, obviamente, eu quero fechar esse bloco falando o quê? Você que está acompanhando pelo YouTube, nunca te pedi nada. Dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e senta o dedo no sininho, ativa as notificações para você receber aí tudo